Meus amores, tudo bem? Hoje a Pro tá aqui para ajudar vocês com a atividade de história e sobre o processo de independência do Brasil. Vamos lá? A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, que é Dom Pedro I, durante o primeiro reinado dele. E foi às margens do rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia, com a coroação de Dom Pedro I, certo? E é esse assunto que vocês estão acompanhando aí no livro, não é? Então aconteceu várias transformações no Brasil, né? E o reino começou a aumentar o descontentamento contra os portugueses, que passaram a exigir o retorno imediato da família real para a Europa. Olha só, aconteceu esse processo de independência. Mas mesmo com a autonomia conquistada, o Brasil ainda não estava satisfeito com tudo que estava acontecendo. A situação atual naquele momento era bem complicada. Então a independência do Brasil, como eu falei, foi um acontecimento histórico. E esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil, como nós vimos na aula passada. Então, a chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e, em última instância, possibilitou a independência também do Brasil. Mas com a chegada da família real, o Brasil experimentou em seus grandes centros um grande desenvolvimento do resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João VI, o rei de Portugal. Instalados no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses como medida de destaque no âmbito econômico. Muitos brasileiros, porém, eles eram influentes na política e economia, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, não concordavam com a volta do Brasil à condição de colônia, e procuraram convencer Dom Pedro a não voltar a Portugal. Então, isso aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822, que foi conhecido como o Dia do Fico, pois nela Dom Pedro teria pronunciado as seguintes palavras: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Então, esse episódio é importante porque foi um marco no processo político que possibilitou ao Brasil separar-se também de Portugal. Então, o Brasil, apesar de estar se desenvolvendo, ele tinha ainda um apego muito grande com Portugal com relação a essa atividade que o Brasil tinha de se relacionar, de ser um país que era colônia ainda, desse povo. Então, além da decisão de permanecer no Brasil, Dom Pedro tomou outras iniciativas, Ele expulsou as tropas que eram fiéis a Portugal e ele também fez uma Assembleia Nacional Constituinte. As cortes portuguesas, na época de Dom João VI, porém, não gostavam dessas decisões e ameaçaram invadir o Brasil, para obrigar Dom Pedro, no caso, a retornar para Portugal. Durante a viagem do Rio de Janeiro a Santos, Dom Pedro recebeu cartas e documentos enviados pela esposa, a princesa Leopoldina, na época, e também tinha um amigo chamado José Bonifácio, que aconselhava ele sempre a proclamar a independência o mais rápido possível, pois os portugueses queriam forçar a sua volta a Portugal, porque sabia que ele estava lutando pelos direitos dos brasileiros, porque viu que tudo aquilo estava sendo injusto já para o Brasil. Então, ele pressionado pela situação, Dom Pedro reuniu sua comitiva e proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Certo? Então, foram vários reconhecimentos externos da independência. Mas para que o Brasil se tornasse independente de fato, era necessário que outros países o reconhecessem como nação. O primeiro país a fazer isso foi os Estados Unidos, você sabia? Foi em 1824. Portugal somente reconheceu a independência do Brasil em 1825, após receber uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas do governo brasileiro. É brincadeira? Já retirou tanto, aí tipo assim, orgulhoso, Tá bom, eu vou deixar você ser independente, mas só se vocês me derem tanto. A Inglaterra, a principal parceira comercial, reconheceu a independência do Brasil só em 1826, ainda foi depois do imperador brasileiro se comprometer a acabar com o comércio de escravos no prazo de 5 anos. Então, eu espero ter ajudado vocês na aulinha de hoje.
E qualquer dúvida vocês podem dar uma leiturinha, né? Na atividade de casa, tem um texto muito bacana aqui que vai ajudar a responder as atividades, tá bom? Qualquer dúvida também é só botar esses slides e tentar ouvir mais uma vez a aulinha, tá certo? Beijos e até a próxima aula!